Bem, retomando o nosso curso sobre métodos aproximativos na teoria quântica, né? Hoje vamos tratar aqui um exemplo sobre essa parte que estávamos vendo sobre teoria de perturbação degenerada, né? Que é o chamado efeito Stark linear, né? No caso do átomo de hidrogênio. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar, né? O efeito Stark ele basicamente é a mudança nos níveis de energia de um átomo causado pela presença desse átomo em um campo elétrico uniforme, né? Aqui eu busquei uma ilustração na Wikipédia, né? Um gráfico aqui, o que acontece quando um átomo está na presença de um campo elétrico uniforme, né? E a gente vê aqui para vários valores de N diferentes, N igual a 13, 14, 15, valores de N bem elevados até, quando comparados ao caso que vamos estudar aqui nesse vídeo, tá? Mas eu trouxe essa ilustração só para mostrar que, por exemplo, quando a gente tem aqui o N igual a 13, né? Esse N significa o número quântico principal, né? Que no caso do hidrogênio é o único número quântico que determina a energia, né, do átomo, né? Ele vai depender apenas do número quântico principal. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá? Então, quando o N igual a 13 e esse átomo está na presença de um campo elétrico, esse nível de energia vai se subdividir em 12 outros níveis de energia, né, que são chamados de subníveis, todos com o mesmo valor de energia, embora sejam subníveis diferentes, tá? Por isso que é um sistema degenerado que é formado aqui, né? Então, para N igual a 14 você vai ter 13 subníveis, N igual a 15 vai ter 14 subníveis e assim sucessivamente, né? Basicamente a regra é, se você tem um nível N, você vai ter N-1 subníveis, tá? Então, no nosso caso, a gente vai estudar aqui a situação do caso do átomo de hidrogênio sob a ação de um campo elétrico uniforme, né? Onde eu coloquei aqui nessa ilustração ao lado, né, a ilustração que a gente vê geralmente, né, para representar o átomo de hidrogênio, né? Vamos imaginar que tem um campo elétrico agindo em uma só direção, tá? Deixa eu colocar aqui assim, né? Digamos aqui na direção Z, né? E esse campo elétrico, então ele vai depender da intensidade dele, né? O módulo de Z, o módulo de E, desculpe, né? Multiplicado por essa direção, né? Que a gente coloca assim só o vetor da direção Z, né? Então, esse campo elétrico, esse potencial elétrico aqui que vai causar a perturbação no nosso átomo vai ser apenas nessa direção Z, né? Então, como eu disse antes, né, no átomo de hidrogênio, né, a energia ela vai depender, vou colocar aqui a energia, N do átomo de hidrogênio, vai depender apenas desse número quântico principal N, né? Tanto que a expressão para isso vai ser menos o E ao quadrado, né, sobre 2A0 N ao quadrado, onde esse A0 aqui é o raio de Bohr, tá? Então, independente de qual o valor do N, né, essa energia vai depender apenas dele, né? Aí eu coloquei nesse desenho à esquerda, só para a gente fazer uma breve recapitulação do que significam esses números quânticos que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, a gente pode representar o ket de estado, né, no caso do hidrogênio, ou átomos hidrogenóis de uma forma geral, como um ket vai depender das variáveis N, L e M, por exemplo. Tem até alguns casos a gente vai considerar também o S, que é o número de spin, mas vamos nos ater apenas a esses três, tá? Onde o N é o número quântico principal, o L é o número quântico secundário ou azimutal, ou até mesmo o número de momento angular, né? E o M é o número quântico magnético, tá? Então, o número quântico N, né, vai representar a energia, né, ou seja, aonde em qual orbital, né, o elétron está, né? O número L, que é o azimutal, ele vai identificar o formato desse orbital, né?
Assim como nesse caso, ó, por exemplo, quando o L igual a 1, né? Quando L igual a 0, né, temos um orbital esférico, né, representado por S. Tá? Tem esse formato que está aqui. Né? Quando L é igual a 1, aí o formato do orbital já muda, fica aparecendo esses dois balões aqui unidos, né, como se fosse um sinal do infinito. Né? Quando L é igual a 2, em vez de 2 agora teremos 4 desses balões. Né? E quando L é igual a 3, né, teremos aí o subnível F, que tem esse formato aqui que mais lembra um pepino, né? Como se fossem, eles não estão ligados, né, por algum ponto em comum como os outros orbitais antes, né? Mas enfim, certo? Então o L vai indicar o formato do orbital, né? E o M ele vai indicar onde o elétron mais provavelmente estará, né? Qual é a maior probabilidade do elétron estar nesse orbital. Tá? Então, ó, por quê? Porque, por exemplo, quando L é igual a 1, o formato é esse. Né? Porém, veja que eu poderia ter algo muito semelhante se esses balõezinhos estivessem aqui, ó, nessa direção. Né? Ou ainda, nessa direção aqui. Né? Ou, matematicamente falando, você teria infinitas possibilidades para a direção desses dois balõezinhos aqui que formam o subnível L igual a 1. Tá? Então vem o número M para indicar qual é a posição. Né? E ao indicar essa posição, ele vai estar indicando a maior probabilidade, né, possível de você encontrar o elétron, né, nessa eletrosfera aqui. Certo? Então é basicamente isso, né, o que a gente tem para falar sobre os números quânticos, e eles seguem uma regrinha, né, uma regrinha que a gente descobre, né, essa regra ao deduzir as equações mesmo do átomo de hidrogênio. Né, que o L, né, ele é o L ele é sempre vou colocar aqui o L, na verdade ele é sempre maior ou igual a 0, né, e menor do que o número N. Né? E o M, ele, que é o número quântico magnético, ele varia de menos L a L. Tá? Essa é a regra de formação. Então, por exemplo, se a gente tem o N igual a 2, que é o que a gente vai estudar aqui a partir do próximo slide, você tem a possibilidade do L ser igual, ó, o L ele é maior do que 0, maior ou igual a 0, né? E menor do que N. Então só resta duas possibilidades, ele ser igual a 0 ou ser igual a 1. Tá? Enquanto isso, o M, sabendo que o L varia de 0 a 1, o M está entre menos L e L, então ele vai variar de menos 1, 0, 1. Tem esses quatro valores possíveis, né? 4 estados possíveis ao todo. Né? Quais são eles? Vou colocar aqui no próximo slide, né? Quando N, que é para N igual a 2, né? O que a gente vai ter? O 2, aí quais são os valores possíveis de L? É 0 e 1. Né? Então, vou colocar aqui, ó, 2, 0. Quando o L é igual a 0, o M só pode ser igual a 0. Né? O outro, o 2, quando o L é igual a 1, né, o M ele pode ser igual a... pode colocar aqui o 0 também. Né? O número N igual a 2 e o L igual a 1. Agora o L tem 3 possibilidades, certo? Tem o 0, menos 1 e o 1. Né? Então, 2, 1, 0, 2, 1, 1 e 2, 1, menos 1, formando assim os 4 estados possíveis, né, com a mesma energia. Né? Que energia é essa para N igual a 2? A energia vai ser, pela aquela expressão que a gente colocou ali no slide anterior, né, sobre 2 menos E ao quadrado sobre 2A0 N ao quadrado, né, substituindo o N por 2, né, a gente vai ter o E2 igual a menos E ao quadrado sobre 2 ao quadrado 4, 4 vezes 2, 8. Então, sobre 8 a 0. Lembrando que esse A0 é o chamado raio de Bohr. Tá? Então,
todos esses estados aqui terão essa mesma energia, menos E ao quadrado sobre 8A0. Beleza? Então, ó, lembrem que quando a gente estava falando sobre esses sistemas degenerados, né, meio que a natureza, em muitos casos, impõe a seguinte condição, né, que quando um sistema ele é exposto a uma perturbação, né, dentro de certas circunstâncias, o resultado, né, desse sistema perturbado vai ser uma nova configuração que permite degenerescências, né? Aqui é um caso muito específico. Quando o N é igual a 1, a gente tem o átomo de hidrogênio no estado fundamental, e ao ser exposto a uma perturbação, o elétron vai para outra camada, né? Para outra camada energética mais elevada, que é o N igual a 2, e ele vai ter, a camada é mais elevada, mas a energia é menor, né? Então ele vai para uma outra camada energética, e lá vai ser possível encontrar outros estados com essa mesma energia, né? Então a degenerescência ela ocorre na natureza em muitos fenômenos quânticos, né? Então, beleza, sabendo disso, qual é a ideia aqui da gente estudar o efeito Stark, né? Vamos estudar o efeito Stark do átomo de hidrogênio para esse N igual a 2, no caso mais simples, tá? E o que vai acontecer? Como a gente viu, vai haver uma mudança, vai haver um desvio de energia, e o que a gente vai calcular é o valor desse desvio de energia, né? Ou seja, lembrando que, vou escrever aqui uma expressão, né? Lembrando que a gente já havia calculado anteriormente, né, já havia deduzido a expressão, que a energia EN ela vai depender da energia, né, do sistema não perturbado, né, mais o lambda VNN, né, aí depois tem lambda ao quadrado, aqui tem até um somatório de K diferente de N, de VNK ao quadrado sobre N menos EK, né? Todos aqui não perturbados, e assim vai, tá? A gente já deduziu essa expressão aqui da energia antes, né? Sabendo que quando a gente pega essa energia do sistema perturbado menos a energia do sistema não perturbado, zero, a gente vai ter o que é chamado de desvio da energia. Vamos chamar isso aqui de ΔN, né? Então, o que a gente quer calcular é o valor desse ΔN apenas para a primeira ordem da perturbação, ou seja, quando lambda tem potência 1, para esse valor de lambda aqui, ó, vai ser lambda VNN, né? E vamos desprezar as perturbações de segunda ordem, né? Então, é por isso que vou chamar de efeito Stark linear, embora a justificativa do nome linear vai ficar claro no final do vídeo, quando chegarmos no resultado, ok? Então, lembrando que esse lambda a gente vai poder fazer um limite dele tendendo a 1, né? Então, a gente vai poder afirmar que o desvio de energia vai depender apenas desse elemento de matriz VNN, né? Aí é que entram esses estados que a gente calculou aqui em cima, né? Por quê? Porque nosso objetivo vai ser, como eu disse, calcular a correção dessa energia em primeira ordem, né? O desvio da energia em primeira ordem, para esses estados degenerados, né? E utilizando para os estados degenerados, né? Utilizando aqui elementos de matriz formado na base desses estados, né? Então, organizando assim essa ideia de uma forma mais clara, né, a gente pode fazer a seguinte observação, né, que as correções em primeira ordem, né, para os estados degenerados, eles serão os autovalores da representação matricial dessa perturbação VNN, né, no subespaço degenerado, né, ou seja, no subespaço formado por esses 4 elementos aqui, tá? Aí então nosso objetivo vai ser calcular essa correção de energia, né,
e encontrar os autoestados correspondentes. Né? E com base na forma desses autoestados é que a gente vai entender por que isso se chama de efeito Stark linear. Beleza? Então, aqui é delineando o nosso objetivo. Temos esses autoestados, esses 4 autoestados, que tem essa mesma energia aqui, ó, menos E ao quadrado sobre 8a0, e o nosso objetivo vai ser construir elementos de matriz, né, usando esses 4 autoestados, e ao construir, né, essa matriz formada por esses elementos, nós vamos diagonalizar essa matriz, né, e calcular as autoenergias correspondentes, beleza? Então, seguindo aqui, né, a nossa perturbação, né, ela vai ser causada pela presença do campo elétrico, né? Então a perturbação V é do tipo E, né, multiplicado pelo módulo do nosso campo elétrico, né, na direção Z, como eu havia escrito anteriormente, né? Então, né, essa matriz que a gente tem que diagonalizar, ela vai ser uma representação matricial dessa perturbação na base dos autoestados que a gente calculou, que corresponde aos autoestados quando n igual a 2. Tá? Então, com isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos montar aqui de uma forma genérica, né? I, J, I, V, J, eu vou calcular os elementos de matriz, onde esse I e J vai variar entre os elementos da nossa base, né? Construída ali por aqueles 4 autoestados. Tá? Então vamos fazer assim, para montar a matriz. Colocar aqui de outra cor, né? Primeiro os bras, depois os cats, e a gente vai fazer, né, cada um desses elementos de forma mais direta assim, melhor, né? Então, pegando assim, o primeiro elemento da matriz vai ser formado pelo bra de 200, como um professor meu falava, né, sanduichando, né, essa perturbação V com o cat 200, né? Assim a gente forma o elemento da primeira linha, a primeira coluna, né? Aí o elemento das linhas seguintes, o próximo autoestado é o 210, V 200, né? Então vamos pegar esse cat 200 e fazer esses elementos de matriz considerando todas as combinações possíveis da nossa base, né? Então aqui vai ser o próximo 211, V 200, né? Depois 2, 1, menos 1, V 200, né? E aí fazer a mesma coisa, né? Só que agora para cada um dos outros cats que a gente tem no nosso sistema. Então isso aqui vai se repetir, né? Vamos colocar aqui de lado, né? E agora em vez de 200, vamos colocar o próximo cat, que é o 210. Então 210, 210, 210. Né? Agora para o próximo cat, quem seria? Seria o 211. Então 211, 211, 211, 211. E por fim, aqui vai ficar um pouco estreito demais. Vamos fazer assim, ó. Vou apagar esse e diminuir um pouco o tamanho desse aqui. Pronto. Aqui temos o IVJ e o nosso último cat para formar a matriz é 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, menos 1. Tá? E assim temos a nossa matriz composta aí pelos todos os 16 elementos de matriz, né, formados por nossa base de n igual a 2, que são esses 4 átomos, esses 4 autoestados aqui, beleza? E agora o que a gente vai fazer com isso, né? Primeiro,
cada um desses elementos de matriz aqui representa uma integral, né? Por quê? Porque esse 200 é uma função de onda, 210 também, 211, todos eles são uma função de onda. Quando a gente faz esse, como eu disse antes, nesse sanduichamento, né, desse operador de perturbação, né, o que a gente está fazendo é um produto, né, de uma função de onda, né, do seu complexo conjugado dela, a função, enfim, a função psi, né, v psi, né? Então é uma integral desse tipo que a gente está calculando, tá? Só que ainda com uma pequena, digamos, complicação a mais, que se trata de uma integral tripla. Então, a princípio, teríamos que resolver 16 integrais, né? Saber o valor de cada um delas, colocar aqui na forma dessa matriz, né? E assim partir para a diagonalização, para a gente conseguir calcular as autoenergias, né? A partir da solução daquela equação secular lá da álgebra linear, né? Então, assim, é um negócio muito trabalhoso quando a gente olha, né? Bate o olho nisso, vê essa realidade, poxa, de resolver 16 integrais triplas ainda por cima, né? Não é uma tarefa tão simples, né? Porém, nesse caso específico, a gente tem como resolver a maior parte delas utilizando apenas simetrias, tá? Então, assim, só para nossa notação ficar menos carregada, né? Vamos ver o seguinte, vem aqui, ó. Vejam, ó, que os nossos subníveis são S, P, D e F, né? Então, ó, veja, por exemplo, esse autoestado aqui, ele só depende do nível N, né, do valor de N. Então a gente pode chamar esse ket de 2S. Por quê? Porque ele vai depender apenas do N, né, e o L vai ser igual a 0, né, formando esse subnível S. Tá? Aqui a gente pode simplificar a nossa notação chamando isso de 2P0, né? Ou P1 como P1, 2 e 3, P0, 1, 2, né? Eu prefiro, tem várias formas diferentes de a gente escrever isso. Eu prefiro já fazendo uma referência direta ao valor do M, né? Aqui nesse ket. Então, aqui vai ser o subnível quando L é igual a 1, né? Por isso eu estou usando a letra P, certo? E esse 0 vai fazer uma referência ao número quântico M, ao número quântico magnético. Então, seguindo essa mesma lógica, eu posso escrever esse ket como 2P1, né? E esse último ket como 2P-1. Tá? Então, assim, daria para a gente reescrever toda essa matriz utilizando essa lógica, né, para poder tornar mais simples a notação, né? Então aqui estou sugerindo como proposta, caso você ache mais fácil, mas não é um passo necessário na nossa resolução não, beleza? Então só fazendo aí esse adendo, ok? Então como a gente vai poder calcular, né, cada um desses elementos de matriz utilizando alguma propriedade, sem ter que resolver todas as integrais, né? A gente pode calcular isso utilizando o chamado teorema de Wiener-Eckart, né? Então vou até escrever ele aqui, ó. Teorema, né, de Wiener-Eckart. Então, assim, é um teorema que geralmente ele é usado em estudos mais avançados de teoria quântica, né? Mas lá no capítulo 3 do livro do Sakurai faz uma menção a ele, né? Faz até uma utilização, tudo, mas
de forma bem direta mesmo, o que o teorema diz é o seguinte: quando a gente tem um elemento de matriz assim, ó, do tipo N', L', M', né? Z, N, L, N, né? Então formando aqui o Bra e um Cat. Isso aqui vai ser diferente de zero apenas se duas condições forem satisfeitas, né? Se o L' for igual ao L mais ou menos 1, né? E se o M' for igual ao M. Tá? Mas e aí? E esse Z que aparece aqui, né? Bom, eu estou fazendo menção a esse teorema, por quê? Porque a nossa perturbação ela vai depender de Z. Né? O módulo do campo elétrico vai dar um valor, quando você calcular vai ser uma constante, um valor especificado. Né? A carga elétrica também já é uma constante, então a nossa perturbação vai depender da direção Z. Né? E então, nesse caso, acaba sendo bastante pertinente a utilização desse teorema. Né? Então, a gente pode dividir a solução da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui toda essa matriz, né? Vamos colocar no outro quadro para facilitar, tornar mais direta a nossa análise. Então vamos primeiro pegar, dentre as duas condições, vamos ver os casos em que M' é igual a M, né? Quando M' e M forem iguais a zero, ou seja, quando o valor desse Bra e o valor desse Cat forem iguais, né, significa que a gente vai ter o valor desse elemento de matriz ele vai ser diferente de zero, tá? Quando eles forem iguais. Então, se eles forem diferentes, significa que esse elemento de matriz dá zero, certo? Então, a conclusão aí do teorema. Né? Então, vamos analisar o caso em que M' é igual a M. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Onde que o M' e o M são iguais? Ó, a gente vê aqui e aqui, né? Então esse elemento de matriz, pelo menos com base nesse critério, ele vai ser diferente de zero, né? Esse daqui, ó, esses dois aqui também são iguais, então a princípio vai ser diferente de zero, né? Esse outro aqui e esse são iguais, né? Então esse aqui também vai ser diferente de zero. E onde começam as divergências? Olha só, aqui e aqui, né? Então significa que esse elemento de matriz é nulo. Não preciso nem calcular essa integral, tá? Vou fazer isso aqui de laranja para ficar mais visível. Esses dois aqui são diferentes, ó. Então esse aqui também dá zero. A mesma coisa vale para todos esses outros aqui, ó, dessa última coluna, né? Então, ó, todos esses elementos, todos eles não, né? Esses últimos aqui, eles vão ser, esses últimos aqui vão ser diferentes de zero, pelo menos com base na análise desse M' igual a M, né? Então, onde mais a gente pode anular? Ó, esses dois aqui, ó, são diferentes, então zero. Esses dois são iguais, então pelo menos com base nesse critério ainda não são nulos. Em vez de fazer esses riscos aqui e deixar o negócio muito poluído, eu vou mudar a abordagem, tá, gente? Vou colocar um zero mesmo no lugar. Assim fica muito desorganizado desse jeito. Então, ó, aqui é 0, 0. Esses três aqui, né? Então, até por simetria, a gente tem, ó, esse caso aqui dá zero, esse aqui também dá zero. Então, esses dois aqui vão zerar também, né? E o que mais?
esses dois aqui também vão zerar. Os m's aqui são diferentes, né? Com isso a gente tem essa matriz aqui resultante, ó. Vou escrever aqui para deixar mais organizado, assim, né? Quando m' igual a m, a gente tem essa matriz aqui. Faltou esse outro elemento aqui também. Tá? Então, com base, olha só o poder desse teorema, né? Com base apenas em um dos critérios, a gente já resolveu ao todo 10 integrais, né? Faltando 6 aí para resolver. Então, assim, não foi a solução completa do problema, mas já adiantou muita coisa. E olha que ainda falta a análise de um outro critério, quando L' igual a L mais ou menos 1. Né? Então vamos ver o que dá para fazer a mais com isso daqui, ó, quando L' igual a L mais ou menos 1. Né? Então, com isso, a gente vai ter o seguinte, ó, podemos partir aqui de onde paramos, né? E ver o que mais dá para resolver. Essa primeira matriz aqui, ó, o L é 0, né? E esse L aqui também é 0. Eu posso dizer que 0 é igual a 0 mais ou menos 1? Né? Claro que não, certo? Isso aqui não é verdade. Então, se 0 não é igual a 0 mais ou menos 1, então significa que essa primeira matriz aqui, ela também é nula. O mesmo vale para todos os outros elementos da diagonal principal, porque em todos eles eu vou ter o L iguais, né? Quando na verdade, para eles não serem nulos, ele teria que ser igual, o L' ser igual a L mais ou menos 1. Então, por exemplo, para esse segundo elemento aqui, o 210V210, para ele ser diferente de 0, teria que ser o quê? O 210 igual a 210V200, por exemplo, seria aceitável, né? Mas não é o caso. Então, esse aqui se anula, esse se anula e esse também, né? E olha só que maravilha, né? Em vez de resolver 16 integrais, temos que resolver 2, né? E melhor ainda, nem sequer serão 2 integrais, porque uma é conjugada da outra, uma é dual da outra, né? Então, se eu resolver uma, a outra vai ser, a solução vai ser o mesmo valor com o sinal trocado, tá? Então, tudo que temos que resolver é essa integral aqui, ó, 200V210, né? Então, precisamos resolver 200V210. E para resolver isso, nós precisamos então das funções de onda, né, do 200, né? Isso aqui na verdade corresponde à função de onda, no caso aqui, né, com conjugado, né, Ψ200, e essa daqui corresponde à função de onda Ψ210, né? Então, quem são essas funções de ondas, né? Então, ó, Ψ200, aqui em termos colocando em coordenadas esféricas, né, que fica mais tratável o problema, vai depender de R, de θ e de φ. Isso aqui dá 1 sobre raiz de 4π. Coloquei só π, né? Então, 1 sobre raiz de 4π vezes 1 sobre 2a0 elevado a 3 meios, multiplicado por 2 menos r sobre a0. E a exponencial de e elevado a menos r sobre 2a0. Tá? Vamos aceitar que a função de onda seja essa sem fazer a dedução, né? Porque a dedução é bastante trabalhosa. Estou querendo até mesmo fazer um vídeo abrindo, né, a expressão dessas funções de onda, né, para o hidrogênio, porque a solução de um problema desse é quase um curso completo de teoria quântica, de tantas ideias interessantes que tem, né? Inclusive a explicação que a gente viu lá dos números quânticos surgem dessas soluções, tá? Então é um projeto aí para um pouquinho mais para frente, mas que eu farei sim, beleza? Então aqui 210, também dependendo de R, θ e φ, ela vai ser um pouquinho diferente, né?
Esse 210 vai ser, ainda tem essa parte, 1 sobre raiz de 4π, né? Também de 1 sobre 2 a 0 a 3 meios, né? Porém, em vez de 2 menos r sobre a0, vai ser apenas r sobre a0, né? Vezes essa exponencial aqui, menos r sobre 2 a 0, multiplicado por um cosseno de θ. Tá? Então aqui a gente já tem a dependência de θ, né? Bem visível. Okay? Então o que a gente vai fazer? Né? Para calcular esse elemento de matriz, como eu falei, isso aqui é uma integral, né? Que vai depender então de psi 200. No caso aqui, como se trata de uma função real, não tem nenhum elemento complexo aqui, então o conjugado dela é igual a ela mesma, tá? Então é psi 200 multiplicado pela perturbação v multiplicado por psi 210, tá? E essa perturbação v, né, ela, quando a gente está trabalhando em coordenadas esféricas, né, esse v aqui, como ele depende de z, né, ele também vai ficar com uma forma diferente, né? Ele vai ser escrito como r cosseno θ, tá? Então, a rigor, o que a gente vai ter? Vai ter o produto, vou colocar aqui no próximo slide, né? Psi 200 vezes, aqui eu posso colocar a ordem que a gente bem entender, né? O psi 210 multiplicado por r cosseno θ, né? O elemento de diferenciação aqui eu vou escrever apenas como dω, representando todas aquelas coordenadas, né? Que vai ser o dr, dθ, dφ, tá? Só para não ficar muito carregado. E para resolver também essa integral, essa integração tripla aqui na verdade, né, a gente precisa do jacobiano de transformação das integrais triplas, né, no caso de coordenadas esféricas, que vai ser dado por seno de θ vezes r ao quadrado. Esse é o jacobiano de transformação, tá? Então, vamos analisar primeiro o que acontece com o produto desses dois elementos aqui, ó, né? Então, vamos, antes de calcular, né, a integral propriamente dita, né? Então, vou colocar aqui, ó, psi 2,0, que é uma conta muito grande, facilita se a gente dividir esse trabalho em pequenas partes, certo? Então, na hora de fazer esse produto, 1 sobre 4, raiz de 4π sobre 1 vezes 1 sobre raiz de 4π, essa raiz aqui desaparece, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 4π, né? O outro, o mesmo elemento elevado a 3 meios, né? Um multiplicado por outro, esse 2 aqui do denominador desaparece, então fica 1 sobre 2 a 0 ao cubo. 1 sobre 2 a 0 ao cubo, né? Aí, agora são esses elementos, né? 2 menos r sobre a0. R sobre a0 multiplicado por 2 menos r sobre a0. Tá? O que eu fiz foi multiplicar esse termo por esse termo aqui. E o produto desses exponenciais, de novo, conserva a base, somos expoentes, né? Vai desaparecer esse 2 aqui do denominador dessa potência. Então vai ficar elevado a menos r sobre a0. Né? E por último o cosseno de θ, tá? Que aparece aqui no final. Então esse é o produto entre as nossas integrais, as nossas funções de ondas, né, psi 200 vezes psi 210, tá? E lembrem que essa integral aqui, ó, que eu coloquei, né, essa integral, ela na verdade representa a integração tripla, né? É uma integral de 0 a r, né? A integral em φ, né, que vai de 0 a 2π, né? E a integral em θ, que vai de 0 a π.
tá? Então, sabendo que o produto, né, que a gente tem que resolver é esse, ainda mais se tiver que multiplicar por r cosseno de θ, a integral que a gente tem que resolver na verdade é essa daqui, ó, integral de 0 a r, 0 a 2π, 0 a π de todo esse valor aqui, ó, né? Toda essa função e ainda multiplicado pelo jacobiano da transformação, que é o r cosseno θ. Então esse cosseno θ multiplicado por esse vai ficar cosseno ao quadrado. Nossa, pera aí. Falei aqui, não é o jacobiano ainda, né? Esse cosseno de θ que tem aqui, né, que é da função v, né, que depende, não é a função v, na verdade é só o z, né? O v eu vou colocar no final, né, de r cosseno θ. Aí eu tenho esse cosseno θ multiplicado por esse cosseno θ, vai ficar cosseno ao quadrado, né? Esse r aqui multiplicado por esse r vai ficar r ao quadrado, né? E agora falta o seno de θ, né? E esse r ao quadrado aqui, né? Porém, ó, concordem comigo que r ao quadrado multiplicado por r ao quadrado vai ficar r à quarta. Então não tem necessidade de eu colocar esse termo, tá? Tudo isso dr, dθ, dφ. Aqui na verdade está em outra ordem, né? dφ, dθ. Que eu coloquei a integral de 0 a 2π aqui no meio, né? Então é essa integral que a gente tem que resolver. Olha só que coisa, né? Então, para facilitar o nosso trabalho, vamos fazer assim. Primeiro, vamos resolver cada uma, né, utilizando o teorema do cálculo, que diz assim que uma integral dupla, uma integral tripla, né, pode ser escrito como um produto de integrais simples, né? Então a gente pode, por exemplo, começar com essa integral aqui no meio, que depende de φ, né, e resolver essa integral apenas em relação ao que depende de φ aqui no nosso problema, né? A única variável que depende de φ aqui, como vocês podem ver, é a variável de integração, né, que vai ser esse diferencial dφ aqui. Então, ó, a primeira integral, né, de 0 a 2π dφ vai ser igual a 2π, né? Então, primeira integral resolvida. A segunda integral, a gente pode pegar aqui a ordem que a gente bem entender, né? A gente pode pegar essa daqui, ó, em relação a θ, né? Aí pega tudo que depende de θ, no caso, cosseno ao quadrado, seno de θ e o próprio diferencial de θ, né? Então já é uma integral um pouco mais elaborada, né? Então a integral de 0 a π, seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, dθ. Aqui para resolver uma simples substituição trigonométrica, né? Basta você lembrar que a derivada de cosseno de θ, derivada de seno de θ, né? Deixa eu ver. Cosseno ao, não, eu escrevi errado. É cosseno ao quadrado seno de θ. Desculpa, cosseno ao quadrado de θ seno de θ dθ. Aí, para resolver isso, basta a gente lembrar o seguinte, que a derivada do cosseno de θ, né, é igual a menos seno de θ dθ, tá? Ou seja, eu posso colocar esse menos aqui do outro lado, e onde tem seno de θ dθ, né, que é isso daqui, eu posso colocar por menos d cosseno θ no lugar. Então vai ficar assim, ó, uma integral de cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, o menos aqui na frente, d cosseno θ, né? Aí, bom,
o intervalo de integração aqui, né? Como é que ficaria, né? Vai de 0 a π, né? Enfim, não precisa nem resolver isso, porque assim, só vai colocar passos a mais na nossa integração, né? Basta você substituir essa integral e chamar assim, ó, integral de x ao quadrado dx. É isso que está aqui no lugar, certo? A gente sabe que isso daqui dá x ao cubo sobre 3, tá? Então, essa solução vai dar menos cosseno ao cubo de θ sobre 3, variando de 0 a π, né? Por isso que eu falei, para que fazer uma substituição aqui, se bem aqui no problema a gente vai ter que retornar, né, com esse valor. Então, não faz tanto sentido assim, né? E então o resultado disso, ó, quando θ for igual a π, eu vou ter cosseno de π, que é menos 1 ao cubo é menos 1, né? E menos com menos dá 1 positivo, né? Então aqui dá 1/3 positivo, menos o valor dessa função quando θ é igual a 0. Aí quando θ é igual a 0 eu vou ter menos 1 sobre 3. Com esse menos aqui vai ficar 1 sobre 3, tá? Resultado então dessa integral é 2/3. Ok? Eu nem precisava ter apagado aqui, não. Enfim. Tá, então ó, já temos o valor de uma que é 2π, já temos o valor da outra que é 2/3, né? Agora falta a integral que é um pouco mais complicada, que é essa de 0 a r, né? Essa integral de 0 a r, a gente vai pegar tudo que depende de r na função. No caso vai ser o que? Vai ser essa parte aqui da função e a exponencial, tá? Então a nossa integral vai ficar assim. R, deixa eu olhar de novo. Tem um a 0 de fora, né? Tá, enfim, mas não vamos nem considerar esse a 0 aqui. Vamos pegar só essa parte aqui, ó, da integral, tá? Que depende de r propriamente dito. Depois é só multiplicar por esse 1 sobre a 0 lá no final. Então vamos ter que resolver a integral de r à quarta, 2 menos r sobre a 0, né, multiplicado pela exponencial de e elevado a menos r sobre a 0 dr. Então com isso isso aqui a gente vai ter na verdade duas integrais, né, a diferença de duas integrais. Uma vai ser a integral de 0 a r, ó. 0 a infinito, já que o r propriamente não tem uma limitação, tá? Então deixa eu só fazer essa substituição aqui, agora que eu me dei conta disso, né? Então 0 a infinito, aqui vai ser 2r à quarta e elevado a menos r sobre a 0 dr, menos a integral de 0 a infinito de r à quarta multiplicado por r da r à quinta, né, sobre a 0, vezes e elevado a menos r sobre a 0 dr. Tá? Acontece que para resolver esse problema, o que geralmente se utiliza é aquela técnica de Feynman, né, de passar o diferencial para dentro da integral, né, e assim a gente consegue facilitar, né, digamos assim, visualizar uma forma mais simples do problema. Tá? Porém aqui eu proponho fazer outra coisa, né? Vamos pegar aqui essa primeira integral, né? Essa daqui que eu vou chamar de asterisco e essa daqui de 2 asterisco, para ficar mais simples, né? Então a integral asterisco, né, passando o 2 aqui para fora, essa integral de 0 a infinito de r à quarta é elevado r à quarta é elevado a menos r sobre a 0 dr. Então, a substituição que eu proponho é fazer o seguinte, né? Vamos pegar esse r sobre a 0, né,
e chamar isso aqui de x, né? Então, pode ser de x mesmo, né? Então significa que aqui eu vou ter R vai ser igual a A0x, né? E na hora de derivar, para obter o dr, né? dr vai ser igual a A0 dx, né? A0 é uma constante, né? Então não tem a derivada, né? Quando está multiplicando, né, a gente só repete ele. Portanto, a gente vai obter o seguinte, ó, 2, 0 a infinito, porque não muda o intervalo de integração, né, já que está uma razão direta aqui. No lugar do r à quarta, vamos colocar A0 à quarta, x à quarta, né? E no lugar do e elevado a menos r sobre A0, e elevado a menos x. E dr vai ser igual a A0 dx, né? Ou seja, a nossa integral vai ser 2, A0 à quarta vezes A0 é A0 à quinta, né? A integral de 0 a infinito de x à quarta é elevado a menos x dx, tá? Então, reparem bem aqui nessa integral, né? Vamos colocá-la no próximo quadro, né? E vamos lembrar do seguinte, ó, a chamada função gama, né? Aposto que vocês já ouviram falar a respeito, né? Então, a função gama, ela estabelece o seguinte, que gama de t, por exemplo, né, é igual a integral de 0 a infinito de x elevado a t menos 1 e elevado a menos x dx é igual a t menos 1 fatorial. Então, tá vendo que no lugar do t menos 1 no nosso problema, temos o 4, né? Então, isso aqui, ó, no nosso problema vai corresponder a toda essa integral, né? Ela vai corresponder a 4 fatorial, né? Que a gente sabe que é 24. 24 vezes 2, 48. O resultado disso é 48 a 0 a quinta, né? Olha só que facilidade, né? E a outra integral, né? O nosso asterisco, 2 asteriscos aqui, né? Vai ser dado pela integral de r à quinta sobre A0. Vamos colocar 1 sobre A0, r à quinta, de 0 a infinito, de e elevado a menos r sobre A0, dr, né? E fazendo as mesmas substituições feitas anteriormente, o r colocar o A0x e o dr A0 dx, né, a gente vai ter a seguinte forma dessa integral, né? Ó, repete esse 1 sobre A0, o r à quinta vai ficar como A0 à quinta x à quinta, e elevado a menos x, e o dr vai ser A0 dx, tá? Então daqui a gente já vê de cara que esse A0 sozinho, em vez de multiplicar pelo A0 à quinta, já pode cancelar diretamente com esse outro aqui, ó, que está do lado de fora, né? Com isso, a nossa integral vai ficar como A0 à quinta, né, de integral de 0 a infinito, de x à quinta, e elevado a menos x, dx, né? Pelo mesmo motivo anterior, né, aplicando a função gama, a gente vê que o resultado dessa integral é o fatorial dessa potência de x, né? Fatorial de 5 é 120, então o resultado disso dá 120 a 0 à quinta. Então, lembrando que a nossa integral em função de r foi a primeira, né, que eu chamei de asterisco, subtraído da segunda, que é 2 asterisco. Então, deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui, ó. Copiar aqui essa integral. E o resultado dela vai ser ó, o resultado da primeira integral deu 48 a 0 à quinta e a outra 120 a 0 à quinta. Então, 48 a 0 à quinta menos 120 a 0
à quinta. Né? O resultado disso, menos 72 a 0 à quinta. Né? Esse é o resultado final? Bom, ainda não, né? A gente precisa... o resultado final mesmo é a solução dessa integral aqui completa, né? Ou seja, como a gente já resolveu cada uma das partes, né, aplicando o teorema de Fubini, ou seja, resolvendo a integral simples em relação a cada uma das variáveis, a gente precisa multiplicar o valor dessas variáveis. Né? Então, toda essa integral, na verdade, é o elemento de matriz 2, 0, V, 2, 1, 0. Né? Então, vamos fazer assim. Ó. Portanto, o resultado de 2, 0, 0, V, 2, 1, 0 vai ser igual a... Aqui vamos analisar com cuidado. Né? Cadê V? O V, né, é a nossa perturbação da forma menos E módulo do campo elétrico multiplicado por Z. Né? Mas o Z em coordenadas esféricas fica como R cosseno θ. Né? Então, deixa eu ver. Não precisa não. Né? A gente já calculou o Z ali na hora de fazer o elemento de matriz. Né? Por quê? Porque nosso elemento de matriz ficou assim, ó, 2, 0, 0, 2, 0, 0. No V eu coloquei apenas o Z, né? 2, 1, 0. E o resultado, ou a parte constante, né, dessa perturbação, fica de fora do elemento de matriz. Tá? Então, eu vou ter esse termo, menos E, módulo do campo elétrico, do lado de fora. Menos E, módulo do campo elétrico. Né? Vezes, aí o que mais falta a gente incluir, né? Ó, lembra que eu tirei esse 1 sobre A0, né, da nossa integral, sem falar do restante, né, dessa parte constante aqui. Ó. Então, 1 sobre 4π vezes 1 sobre 4π, ficou longe aqui, né? 1 sobre 4π vezes 1 sobre 2A0 ao cubo, né? Que na verdade a gente já pode escrever diretamente como 1 sobre 8A0 ao cubo, né? Vezes aquele 1 sobre A0 que tinha sobrado da nossa integral, né? Esse 1 sobre A0 aqui, não pode esquecer esse termo, né? E o que mais? Aí o resultado de cada uma dessas integrais simples isoladamente, né? Então vamos ter aqui, ó, a primeira integral deu 2π e a segunda deu 2/3. Então a primeira integral deu 2π, a segunda deu 2/3. E a terceira, que é essa integral em função de R, deu menos 72 a 0 a quinta. Né? Agora sim. Então o que dá para fazer já de início? Né? 2π vezes 2 dá 4π. Então esse 4π cancela com esse que está aqui embaixo. Né? E a gente pode escrever então que vai ficar como 200V210 igual a menos E módulo do campo elétrico vezes 3 vezes 8 dá 24. Então aqui vai ficar 1 sobre 24 a 0 à quarta potência vezes o resultado do menos 72, né? Potência vezes menos 72 a 0 à quinta potência. Então esse menos com esse menos dá mais, né? Então aqui vai, e 72 por 24 dá 3. Então o resultado dá 3, cancela esse, eu escrevi errado, né? A 0 à quinta potência. Então ó, 24 com 72 vai sobrar 3,
E A0/5 dividido por A0/4 vai sobrar só A0. Né? Então vai ficar 3 vezes E vezes o módulo do campo elétrico, né, vezes A0. Né? E esse é o resultado desse elemento de matriz. Agora imagina fazer um cálculo semelhante com esse daqui, né? 16 vezes, né? Se fosse o caso da gente nenhum dos elementos de matriz ter se anulado, né? Essa seria a dificuldade com a qual lidaríamos, né? Então, como aí voltando ao nosso problema de perturbação, né? Como o desvio de energia, né, que a gente chamou de delta, vou apelidar ele de delta mais menos, né? Ele depende apenas do termo de perturbação em primeira ordem lambda, né? Ou seja, no nosso caso apenas da perturbação VNN, né? Então o nosso desvio de energia, como a gente já calculou esse elemento de matriz, ele vai dar mais ou menos, né, 3A0, 3E/A0 vezes o módulo do campo elétrico, né, 3E/A0 vezes o módulo do campo elétrico, né. Então, e esse mais ou menos por quê? Porque lembra que o que a gente calculou foi o elemento de matriz 200V210. Porém, a gente ainda precisaria calcular o conjugado dele. E o conjugado é o mesmo valor a menos de um sinal, né? Não conjugado, me expressei mal, é o dual, né, desse elemento de matriz, que é o mesmo com o sinal trocado. Tá? Então, por isso a gente já faz o mais ou menos. Né? Aí o que isso significa? Né? Que vai haver esse sobrescrito mais menos aqui, né? Ele vai se referir aos kets de ordem zero que diagonalizam essa perturbação V. Né? No caso, a gente pode escrever esses kets como 1 sobre raiz de 2, isso depois de fazer qual é a palavra? 1 sobre raiz de 2 vezes o ket 2S com M igual a 0, né? Então só 2S, né? Mais ou menos o 2P0. Tá? Então, o ket mais ele vai ser quando esses dois kets somam, e o ket menos vai ser quando eles estão subtraindo. Né? Então, com isso a gente sabe que ao ser a interpretação desse resultado que a gente chegou aqui do desvio de energia utilizando teoria de perturbação degenerada, né? Que quando o nosso ket de estado 2S, né, ele é exposto, né, a um campo elétrico, vai acontecer uma divisão em dois subníveis, né? Um subnível correspondendo a esse primeiro ket, esse ket mais, né, e o outro correspondendo a esse ket menos, né? E a diferença, né, o desvio de energia desse processo vai ser exatamente 3E/A0, módulo do campo elétrico. Então precisamos saber qual é o campo elétrico aplicado aqui para acontecer esse desvio desejado. Ok? Então foi isso, né? Tá aí uma aplicação simples da teoria de perturbação degenerada, né? E a gente continua no próximo vídeo. Até mais.